Olá, caros alunos. Nessa aula de hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre magnetismo. Então, saindo daquela parte que a gente estava tratando de circuitos elétricos, aqui a gente não deixa de falar de circuitos elétricos, só que quando eles aparecerem vão ser num contexto diferente, já que agora a gente está interessado na interação com o campo magnético, que porventura pode acontecer por conta da existência de uma carga em movimento. Inicialmente, um breve histórico aqui só para a gente poder se situar. A gente começa aqui no século 7 a.C., com as primeiras observações de materiais que têm esse comportamento magnético. Então, para quem não sabe, esse comportamento de ímã, esse comportamento magnético é bem simples. Se eu aproximar de um lado as pedras ou materiais ou ímãs, eles vão se atrair, e se eu aproximar para um lado diferente, eles podem se repelir. Então, essa relação de atração e repulsão, ela foi observada naturalmente ali pela primeira vez por volta do século 7 a.C. Então, até aí não tem teoria nenhuma, é simplesmente uma observação. Tá? A segunda observação que vai ser importante vai ser essa do século 2 a.C. Nessa observação aqui, o que acontece é que eles perceberam que se eu deixar esses materiais com um certo grau de liberdade, eles sempre se alinham do mesmo jeito, o que tem a ver com o campo magnético da Terra. E daí, a consequência disso é que a gente possibilita a criação da bússola, que vai ser aí uma tecnologia importante quando eu penso em navegações, por exemplo, que eu não tenho outro ponto de referência senão norte, sul, leste, oeste. Se eu tenho uma bússola para me dizer para onde é o norte, isso pode me ajudar a me orientar melhor. Perceba que os fatos relevantes eles deixam um tempo de aparecer, ou seja, é óbvio que aconteceram coisas nesse tempo todo, mas as coisas mais relevantes são o que está aqui, é um breve resumo. Então, olha só, a gente já pula por aqui para o ano de 1820, com um cientista chamado Hans Christian Ørsted. Aqui, ele faz um experimento, e é interessante que esse experimento ele tinha o objetivo de demonstrar que eletricidade e magnetismo eram fenômenos separados que não tinham relação nenhuma. Na época, esse assunto estava em discussão porque alguns cientistas achavam que eram relacionados e outros cientistas achavam que não estavam relacionados. Então é um grande problema que a gente tinha. Ele tentou demonstrar que não estavam relacionados, o experimento dele acabou mostrando que estavam relacionados. Então, com isso, a gente dá um passo diferente. E perceba que quando você tem essa postura de testar algo e nem sempre dá o resultado que a gente quer, isso vai criar muita consequência, porque as pessoas elas não querem saber só se o experimento deu certo ou deu errado, elas querem saber por que deu certo ou deu errado. Então, a gente chega a Ampère. Vocês devem lembrar de Ampère justamente por ser a nossa unidade de medida de corrente elétrica. Então, a gente já falou sobre Ampère, não sobre o sujeito Ampère, mas a gente já falou sobre a unidade de medida, que é a unidade de corrente elétrica. Influenciado pelos resultados de Ørsted, Ampère ele passou a estudar bastante a interação entre eletricidade e magnetismo. Então ele pensou em tentar descobrir como a corrente se comporta e como a corrente gera campo magnético, tá? Então, por isso, a importância dele para as correntes elétricas, tanto que a unidade de medida leva o nome dele. 20 anos depois de Ørsted, a gente chega a um outro nome que é Gauss. A contribuição de Gauss ela também foi bem interessante a partir do momento que ele formulou uma lei básica. Não existem monopolos magnéticos. Então, mono é um, polo é a ideia do polo norte e sul do magnetismo. Então, quando ele diz que não existe monopolo, ou os polos são inseparáveis, o que ele está dizendo, na verdade, é que se eu pegar um ímã e quebrar ele em partes menores, todas as partes vão ter o norte e o sul. E não, eu não vou conseguir separar e ter um pedaço que é só norte e outro pedaço que é só sul magnético. Então, eles vão ter esse comportamento aqui. Próximo nome importante, Michael Faraday. Aqui a gente chega em alguém que é de extrema importância para o modo de vida que a gente tem hoje. Porque a gente já conhecia fenômenos elétricos, mas a gente não conseguia controlar ela no sentido de gerar uma quantidade de eletricidade grande para abastecer, por exemplo, uma cidade. Já se tinha o conhecimento necessário, químico inclusive, para formular, montar pilhas.
Então já se montavam pilhas nessa época. O problema é que a pilha, como vocês bem sabem, ela tem um tempo de vida útil curto. Ela vai ali com uma certa quantidade de energia, que é aproveitável, e depois que essa energia acaba, minha pilha não serve mais para nada. Então, o que Faraday fez foi trabalhar com a ideia de indução magnética. Então, ele conseguiu ali descobrir como manipular essa interação entre campo elétrico e carga para colocar as cargas em movimento. E com isso a gente cria a tecnologia para ter uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, uma usina nuclear. Na verdade, parte do que eu preciso para uma usina nuclear tem a ver com indução, a outra parte tem a ver com um outro conteúdo que a gente não vai trabalhar agora, mas a ideia é bem simples aqui. Ele mostrou como que eu manipulo um campo magnético para fazer a carga se movimentar, ou seja, criar corrente elétrica, criar tensão elétrica. E aí ele consegue permitir que a gente crie os geradores elétricos, que inclusive foram o tema da semana passada. Para finalizar, e na verdade para o último e mais importante, Maxwell. Eu costumo dizer que historicamente Maxwell tem uma importância para o eletromagnetismo na mesma proporção que Newton tem uma importância para a mecânica. Em que sentido? Newton ele pegou muito conhecimento que existia, reconstruiu muita coisa, reformulou muita coisa que já era sabida, mas ele transformou em leis básicas. E essas leis básicas são o que a gente estuda na mecânica, vocês inclusive estudaram isso no primeiro ano. O que Maxwell fez foi pegar grande parte do conhecimento que se existia, testar, criar bases matemáticas e meio que resumir o eletromagnetismo da época em 4 equações básicas, que são as equações de Maxwell. Infelizmente, a gente não vai ter oportunidade de estudar as equações de Maxwell para ensino médio, porque a matemática que a gente precisa para entender essas equações ela é um pouco mais avançada. Então, aqueles que tiverem o privilégio de fazer física ou matemática, daí provavelmente vão estar estudando essas equações, que são bem interessantes. Tá? A gente percebe que muita coisa que a gente vai ver, páginas e páginas, eu posso resumir com uma equação. É uma equação difícil? Mas é uma equação só. Então, a matemática, quando ela se junta com a física, ela tem essa possibilidade de traduzir ideias de uma forma muito resumida como equação. E é esse o mérito de Maxwell. Nessa imagem a gente pode ver claramente aqui na imagem do planeta Terra. E aí só para a gente detalhar algumas coisas. Esse eixo aqui é o eixo geográfico. Então na prática eu estou dizendo que desse lado aqui eu tenho o que eu chamo de norte geográfico. E aqui eu tenho o que eu chamo de sul geográfico. Eu vou fazer essa distinção porque os nomes que a gente usa para definir o campo, na verdade são norte e sul também. Então o meu ímã ele tem um norte e um sul, só que a gente vai chamar de norte e sul magnético e não geográfico, que é o que está aparecendo aqui na imagem. Então quando a gente pega norte e o sul geográfico, isso já explica muito dos nomes que foram dados para esse ímã. Voltando lá na história, acho que século 7 a.C., o que a gente tinha percebeu-se que essa pedra, esse material, ele se alinha sempre do mesmo jeito. Então, olhando aqui, faz sentido que o lado desse material que apontasse para o norte, eu poder dar o nome de norte. O lado desse material que vai ser atraído para o sul, eu vou chamar de sul. Então, assim a gente dá os nomes de norte e sul, magnéticos e não geográficos. E aí a gente vai perceber depois, quando a gente monta toda uma teoria explicando isso, o seguinte detalhe, que se o lado que eu chamei de norte vai ser atraído para o norte geográfico, é porque, na verdade, o que está lá é o sul magnético. Se o lado que eu chamei de sul ele vai ser atraído pelo sul geográfico, é porque, na verdade, ele é o norte magnético. Então, os polos magnéticos e geográficos, eles são invertidos. Além, é claro, dessa diferença de angulação aqui, que tem a ver com o fato desse polo poder mudar de lugar. Então, sempre vai ter uma diferençazinha aí entre
aonde vai estar exatamente o polo norte e aonde vai estar exatamente o polo sul magnético, tá? E aí essa diferença tem a ver com essa diferença de ângulo e essa inversão tem a ver com o motivo pelo qual o nome foi dado dessa forma. Então, como eu tinha combinado, a gente falar um pouco do experimento de Ørsted. O experimento é relativamente simples. Ele tem um conjunto de pilhas, o nosso gerador, tá? E uma lâmpada, uma chave de liga-desliga. Então aqui eu ligo ou desligo o meu circuito. Na hora que eu pego esse sistema, se a chave está aberta, não vai passar corrente. Então nessa primeira situação aqui, na figura 1, percebam que o esperado para essa bússola é que ela esteja apontando para o norte geográfico, ou próximo ao norte geográfico, como a gente viu no slide anterior. Por quê? Porque não tem nenhuma influência, já que esse circuito está desligado. É só um monte de fio, mas não está passando eletricidade. Na hora que eu fecho a chave, aqui já nessa segunda parte da figura, e aí a lâmpada acende, percebam que a direção dessa bússola está mudando. Aqui ela estava apontando numa direção, aqui ela apontou, ela ficou perpendicular ao fio. Então, essa orientação aqui, perpendicular ao fio, ela tem a ver com eu ter ligado o circuito, nitidamente. Então, é esse experimento que deixa claro que existe uma relação direta entre corrente elétrica e campo magnético. A gente sabe exatamente como se dá essa relação? Até o momento, eu não expliquei ainda, mas a gente sabe que existe essa relação. Quando eu falei sobre corrente elétrica, eu já tinha explicado que um dos efeitos da corrente elétrica é o campo magnético. Tá? O que a gente vai fazer hoje é tentar detalhar um pouco melhor isso e entender um pouco melhor como essas relações funcionam. Então, só para a gente organizar as ideias básicas, já que eu falei um monte de história, é legal a gente definir algumas coisas para poder seguir adiante. Então, alguns materiais têm essas propriedades, a gente vai chamar esses materiais de ímãs. Eles vão atrair metais e outros iguais a eles podem repelir outros iguais a eles também. O ímã possui dois polos inseparáveis. Esses inseparáveis aqui veio da lei de Gauss, como a gente comentou lá no primeiro slide. E eu tenho esses dois polos, norte e sul, e eu sei que os polos que têm o mesmo nome sempre vão se repelir. Então isso aqui é importante vocês guardarem. Polos de mesmo nome se repelem, e quando os nomes são diferentes, eles se atraem. Então o norte sempre vai ser atraído para o sul sempre vai ser atraído para o norte. Mas o norte vai repelir o norte e o sul vai repelir o sul. Então esse detalhe é importante da gente ter, tá? Se o nome for igual, repulsão. Se o nome for diferente, atração. E aqui para finalizar, contribuição de Ørsted, o campo ele pode ser gerado por um ímã, e isso já se sabia, ou pela presença de cargas elétricas em movimento, tá? Então isso aqui já é por conta do experimento que a gente descreveu no slide anterior. Quando a gente chega à conclusão de que se eu tenho carga em movimento, isso vai afetar o campo magnético, então carga em movimento vai gerar um campo magnético. A gente vai detalhar melhor como isso acontece, mas a primeira ideia básica é essa. Aqui, só uma ideia para a gente representar e entender um pouco melhor a lei de Gauss. Se eu pegar um ímã e quebrar ele aqui no meio, cada pedaço continua tendo norte e sul. Se eu pegar cada pedaço e partir ao meio, cada pedaço continua tendo norte e sul. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. No final das contas, se eu pensar que carga elétrica gera campo magnético, eu vou chegar num conceito microscópico que é a ideia de domínio magnético. Se eu for quebrando em partes cada vez menores, quebro isso aqui no meio, aí o que sobrar vai ter norte e sul, aí eu quebro no meio, aí o que sobrar vai ter norte e sul, aí eu quebro no meio, e assim por diante, eu vou perceber o seguinte, que eu vou chegar numa menor unidade possível com campo magnético, que a gente pode chamar de domínio magnético. Mas tem a ver com o nosso modelo atômico. O nosso modelo atômico é uma carga positiva e cargas negativas girando. Então, o nosso modelo atômico ele prevê carga em movimento. Só que, como o movimento dessas cargas ele não tem
exatamente um padrão de todo mundo se somar, então para a maioria dos átomos esse comportamento ele vai ser meio que anulado. Para a maioria dos materiais, esses domínios magnéticos eles não vão gerar uma presença magnética grande ou relevante. Para a maioria dos materiais isso vai acontecer, mas para alguns materiais eu consigo criar um alinhamento entre todos esses domínios magnéticos, fazendo um ímã permanente ou fazendo o ferro ser atraído por um ímã. A gente vai comentar sobre isso ainda nessa aula. Mas a essência aqui é, se cargas em movimento criam um campo, o elétron é um núcleo positivo parado com cargas negativas em movimento. Então, de forma resumida, o que eu posso dizer é, os meus átomos podem se comportar como pequenos ímãs, tá? A depender das condições do meu problema e de que tipo de material eu estou trabalhando. E aí, quando eu falo de materiais, a gente vai falar de materiais magnéticos, que eu posso dividir aqui em três, tá? Esses três materiais são os que vão apresentar algum tipo de comportamento magnético. Então, conforme o tipo de comportamento magnético que esse material apresenta, a gente vai tentar entender como ele funciona. O primeiro material são os materiais paramagnéticos. Esses materiais, eles vão ter um comportamento magnético fraco. Então, é difícil da gente perceber, por exemplo, se eu pegar um ímã e tentar atrair alumínio, a gente não vai ver muita interação. Por quê? Porque um comportamento magnético ele é muito fraco, então esse alinhamento na presença de um ímã ou de um campo magnético externo não vai acontecer. Então, os paramagnéticos eles vão ter esse comportamento magnético muito, muito, muito fraco. O diamagnético, os materiais que têm essa característica, eles também vão ter um comportamento fraco, ou seja, também é algo que vai ser fraco, não vai ser algo muito forte, muito fácil de perceber, muito nítido. Mas esses materiais, quando eu coloco eles na presença de um campo magnético, por estranho que pareça, os seus domínios magnéticos eles vão meio que se alinhar ao contrário. Então, esses materiais, ao invés de serem atraídos, mesmo que muito fracamente, eles vão ser repelidos. Então, esses materiais são bem estranhos, eles vão criar um tipo de repulsão, tá? Só que eu preciso de um campo magnético muito forte para poder perceber isso. Então, no normal, a gente vai ter campos magnéticos fracos, um ímãzinho não vai fazer, por exemplo, eu repelir fortemente esses materiais, eu precisaria de um ímã bem forte. E o que a gente mais percebe são os materiais ferromagnéticos, que são os materiais que têm esse comportamento magnético mais forte, mais fácil de se perceber. Tá? A gente tem aqui o ferro, o níquel e o cobalto, e combinações desses materiais. Então, assim, é uma lista bem pequena, você vai ver que quando eu falei de paramagnéticos e diamagnéticos, sempre tem um etc, ou tem mais coisa do que está aqui, mas quando eu falo dos ferromagnéticos, tem ferro, níquel e cobalto. É isso. Então, eu vou ter aí combinações desses materiais formando os materiais ferromagnéticos. E aí a gente percebe que se eu aproximar um ímã do ferro, o ferro é atraído com muita força. Então, se eu pegar qualquer liga que tenha ferro, níquel ou cobalto, uma combinação, alguma liga metálica, eu vou ter esse comportamento forte. Estou falando de ímãs naturais. A gente pode criar ali ímãs artificiais usando outros artifícios, mas para ter ímãs naturais, eles teriam que ser feitos de uma combinação desses materiais. E aqui é interessante, porque é aqui que a gente tem a essência desse comportamento magnético. Sem observar o ferromagnetismo, a gente não teria parado para olhar os outros efeitos que são menores. E também são relevantes, mas eles são bem menos significativos no final das contas. Entrando agora na parte abstrata da coisa, a gente vai falar de vetor indução magnética ou de linhas de campo magnético. Lembra quando a gente estudou campo elétrico e aí eu falei de linhas de força para representar o campo, que é uma coisa abstrata? A gente não consegue ver o campo, a gente não consegue medir o campo diretamente. A gente mede a interação do campo com as coisas que a gente tem. Então isso aconteceu no campo elétrico, isso acontece no campo magnético.
Então, a mesma ideia de estrutura que a gente usava de representação de campo elétrico, que era fazer linhas imaginárias que representam isso, a gente vai usar para falar de campo magnético. Só que agora a gente vai falar das características que são diferentes. Então, diferente das linhas de campo elétrico, que eram abertas, as de campo magnético são fechadas. Então, dentro do meu ímã, as linhas sempre vão do sul para o norte. E fora do meu ímã, elas fazem o inverso, do norte para o sul. Então, essa diferenciação ela é importante. Dentro do ímã do sul para o norte, fora do ímã do norte para o sul. Por quê? Porque isso está criando uma linha fechada. Posso pensar que essa linha de campo que vai sair de um lado, ela vai dar a volta aqui e vai voltar do outro. Então, eu criei uma linha fechada para poder representar a minha linha de campo. Tá? É claro que a gente não vai trabalhar sempre com essas linhas fechadas dessa forma. A gente vai trabalhar muitas vezes com um pedaço, uma parte do cenário, mas a ideia é essa. E na segunda imagem aqui a gente tem uma representação de como que a limalha de ferro reage na presença de um ímã. Limalha de ferro é tipo pó de ferro. E aí na hora que eu colocar o ímã ali, esse pó de ferro ele vai se organizar seguindo essas linhas de campo. Como eu disse, a gente não consegue ver essas linhas diretamente, mas a gente consegue medir a interação. E quando a gente coloca limalha de ferro, a gente consegue perceber que essa interação está acontecendo aqui. Tá? Então aqui eu tenho o norte, aqui eu tenho o sul. Dá para ver esse padrão, o mesmo padrão da imagem de cima acontecendo aqui embaixo, na ideia da limalha de ferro. Que é um experimento até bem simples. Tá? Quando não tenho acesso à limalha de ferro, eu uso um pó de bombril, que é bem simples de se conseguir, para poder simular esse efeito. Tá? Depois eu posso até, na próxima aula, comentar alguma coisa ou dar alguma dica de como montar isso para vocês na plataforma, já que é interessante ficar brincando com ímãs e essa limalha de ferro. Então, uma vez que a gente entendeu como que essas linhas de campo se comportam quando eu penso num ímã, a gente precisa entender como é que ela se comporta quando eu tenho corrente elétrica. Lembra que eu falei que eu posso ter o campo magnético surgindo a partir de um ímã ou de corrente elétrica, cargas em movimento? Então aqui eu vou tentar entender como é que isso vai acontecer com cargas em movimento. Essa é a nossa regra da mão direita. Ela vai servir para determinar para onde o campo está. Então, primeira coisa, eu vou usar a mão direita. Você tem um fio, e a partir desse fio, o campo vai se organizar em torno dele. O sentido que esse campo se organiza vai depender da corrente estar para cima ou para baixo. Então, pensando na mão direita, tá? Detalhe que o vídeo está espelhado, mas a ideia é simples. Pensando na mão direita aqui, eu vou ter o seguinte: corrente para cima, polegar para cima. E em volta desse condutor, em volta desse fio condutor, o campo está nesse sentido. Por quê? Porque é onde os meus dedos conseguem virar. Se por acaso eu colocar aqui a corrente elétrica para baixo, eu estou invertendo. Então, polegar para baixo e os outros dedos me dão o campo. Então, aqui nessa imagem fica bem nítido que a gente vai ter a mão direita. Se a corrente está para cima, o polegar está para cima, então vai ser nesse sentido. Se eu tiver uma situação onde o fio está para baixo, a corrente elétrica está para baixo, o fio ele vai estar reto. Quem vai estar para cima ou para baixo vai ser a corrente elétrica. O que eu teria seria o inverso, ou seja, as linhas de campo também fechadas, só que no sentido contrário. O que eu tinha preparado para hoje é isso, tá? Então, bons estudos e cuidem-se.